Eles encontraram o túmulo de Idi, uma sacerdotisa egípcia do início do segundo milênio a.C., filha do governador Jefai-Hapi. Túmulo de antiga sacerdotisa é encontrado no Egito, localizada em uma área antes inacessível da tumba monumental de Jefai-Hapi. A câmara funerária de Idi permaneceu intocada por mais de 4.000 anos, até ser revelada após 2 décadas de escavações. Idi era sacerdotisa da deusa Hathor e possuía o título de Senhora da Casa, indicando sua posição de prestígio. Seu túmulo foi achado em uma câmara lateral selada, escondida por uma parede de pedra, dentro de um poço de cerca de 14 metros de profundidade. Esta é a condição em que a tumba com a múmia da sacerdotisa Idi foi encontrada em Asyut, Egito. Embora a câmara tenha sido parcialmente saqueada na antiguidade, grande parte de seus objetos sepulcrais foi preservada, oferecendo informações valiosas sobre a vida e as tradições funerárias daquela época. Entre os itens descobertos, destacam-se 2 caixões de madeira importada, ricamente decorados, que formam uma estrutura encaixada. Esses caixões, ornamentados com textos e ilustrações detalhadas sobre a jornada para a vida após a morte, apresentam uma qualidade artística rara, refletindo o alto nível das inscrições também encontradas no túmulo de Jefai-Hapi. Segundo um comunicado, as decorações incluem textos religiosos conhecidos como notas do caixão, listas de oferendas e títulos que lançam luz sobre o papel das mulheres e o compartilhamento de conhecimento no Egito Antigo. Outros itens foram recuperados, como estatuetas de madeira, uma adaga, insígnias faraônicas e recipientes de comida. Um baú continha potes canópicos que guardavam órgãos de Idi, essenciais para o processo de mumificação. Visão mais aberta do túmulo da sacerdotisa Idi, descoberto em Asyut, Egito. Restos de roupas e ossos da sacerdotisa, mesmo que danificados por saqueadores, indicam que ela viveu até cerca de 40 anos. A escavação faz parte da 18ª temporada de pesquisas do Instituto de Egiptologia da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade de Sohag, Egito, a Universidade de Kanazawa, Japão, e a Academia de Ciências da Polônia. Após avaliação, os artefatos foram entregues ao Ministério de Antiguidades e Turismo do Egito. Para preservação e estudo, Jefai-Hapi I, pai de Idi, foi uma figura reverenciada por séculos. Sua tumba, esculpida em pedra e com impressionantes 70 metros de largura e 28 de profundidade, é adornada com sofisticadas pinturas e relevos, demonstrando sua importância na cultura do Egito Antigo. Jefai-Hapi I, pai de Idi, é uma figura que reverbera através dos séculos, simbolizando a grandeza da civilização egípcia antiga. Ele não era apenas um líder, mas um ícone da cultura e da tradição, que moldou a identidade egípcia. A sua importância é atestada pela magnificência de sua tumba, que se destaca não apenas por suas dimensões imponentes, mas também pela riqueza dos detalhes artísticos que a adornam. Com 70 metros de largura e 28 de profundidade, a estrutura revela a opulência e a habilidade dos artesãos da época, refletindo o profundo respeito e a reverência que o povo tinha por ele. A tumba de Jefai-Hapi é um testemunho palpável do engenho humano e da espiritualidade que permeava a vida no Egito Antigo. Esculpida meticulosamente em pedra, cada centímetro da tumba é um convite a explorar as crenças e os valores da época. As pinturas e relevos que adornam as paredes não são meramente decorativos. Eles contam histórias de deuses, rituais e a vida cotidiana, proporcionando uma janela para o mundo que Jefai-Hapi habitava. Essas obras de arte são impressionantes não apenas pela sua beleza, mas também pela complexidade das narrativas que elas engendram. Elas retratam a vida de Jefai-Hapi, suas conquistas e seu papel como pai e líder. A iconografia utilizada nas pinturas é rica em simbolismo, refletindo a crença na vida após a morte e a necessidade de garantir a proteção divina para os que partiam. As imagens de oferendas, cerimônias e figuras divinas são uma prova do profundo elo entre os vivos e os mortos na cultura egípcia. Jefai-Hapi não foi apenas um governante. Ele representou uma era de prosperidade e desenvolvimento no Egito. Seu legado transcende o tempo,
influenciando gerações posteriores. A reverência por ele pode ser vista na maneira como sua tumba foi construída. Um esforço coletivo que envolveu arquitetos, artistas e trabalhadores, todos dedicados a honrar o seu nome. Essa dedicação não é apenas um reflexo de sua posição social, mas também de seu impacto cultural. As crenças religiosas do Egito Antigo também desempenharam um papel vital na construção de sua imagem. Djephai-Hapmi é frequentemente associado a deuses importantes, e isso é evidente nas representações que adornam sua tumba. Ele é visto como um intermediário entre os deuses e o povo, um papel que lhe conferiu uma posição quase divina. Essa conexão com o sagrado reforça a importância de sua figura e a necessidade de preservar sua memória para as futuras gerações. O impacto de Djephai-Hapmi I se estende muito além de sua vida. Ele é parte integrante da narrativa histórica do Egito, uma história marcada por grandes conquistas e desafios. O estudo de sua tumba e das artefatos encontrados em seu interior proporciona aos historiadores e arqueólogos uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e políticas da época. A forma como a sociedade era organizada, as relações entre classes sociais e a importância da religião são temas que emergem da análise de sua vida e do contexto em que ele atuou. Além disso, Djephai-Hapmi é um símbolo do que o Egito representa, um império que soube honrar seus líderes e suas tradições. A preservação de sua tumba ao longo dos séculos é uma prova de que a memória de grandes figuras é crucial para a continuidade cultural. A influência de sua figura perdura em estudos acadêmicos, na literatura e em representações artísticas, reafirmando a relevância de sua história na cultura contemporânea. Djephai-Hapmi Idi é mais do que uma figura histórica. Ele representa a essência da civilização egípcia antiga. Sua tumba, com suas dimensões impressionantes e arte intrincada, é um símbolo da reverência que o povo tinha por ele e um testemunho do legado cultural que ele deixou. Ao explorar a vida e o impacto de Djephai-Hapmi, não apenas celebramos um líder, mas também a rica tapeçaria da história do Egito, que continua a fascinar e inspirar o mundo moderno. O estudo de sua vida e de sua tumba é um convite a refletir sobre a importância da memória e da cultura na formação da identidade de um povo. Djephai-Hapmi Idi não é apenas uma figura associada à sua imponente tumba, mas também uma personalidade que deixou marcas indeléveis na história egípcia. Embora a maioria das informações sobre ele provenham de fontes arqueológicas, como a própria tumba, há registros que ajudam a traçar um panorama mais amplo de sua vida e do contexto em que viveu. Esses registros fornecem uma visão fascinante sobre a importância de Djephai-Hapmi e seu papel na sociedade egípcia antiga. A maioria dos registros que mencionam Djephai-Hapmi está relacionada a documentos antigos e inscrições, encontradas em vários locais do Egito. Entre eles, as estelas, que eram pedras esculpidas, usadas para comemorar eventos ou honrar figuras importantes, são particularmente valiosas. Essas inscrições frequentemente mencionam Djephai-Hapmi em contextos que ressaltam suas realizações, bem como sua relação com a dinastia de Idi. O uso de linguagem reverente nas inscrições sugere que ele era visto como uma figura de grande prestígio, digna de ser lembrada e homenageada. Além das estelas, também foram encontrados papiros que contêm referências a Djephai-Hapmi, embora esses documentos sejam mais escassos. Os papiros, que serviam como meio de registro administrativo e literário, podem incluir menções a transações, rituais ou mesmo correspondências que envolvem a vida política e religiosa da época. Essas referências ajudam a ilustrar não apenas a importância de Djephai-Hapmi, mas também a complexidade da sociedade egípcia antiga, onde a política, a religião e a cultura estavam interligadas de maneira intrínseca. Os registros históricos sugerem que Djephai-Hapmi desempenhou um papel significativo na administração e na organização social do Egito. Ele pode ter sido um líder local ou regional, possivelmente associado a um nome importante da época, o que implica que sua influência ultrapassava os limites de sua própria tumba. As inscrições frequentemente mencionam sua conexão com práticas religiosas e rituais que eram essenciais para a coesão social e a manutenção da ordem no Egito.
Além disso, as referências a Jefai Hapirain em contextos administrativos revelam que ele também poderia ter estado envolvido em questões de governança e justiça. O Egito Antigo era caracterizado por uma intensa burocracia, e figuras como Jefai Hapirain eram fundamentais para a execução das leis e para a administração das terras. Essa multifacetada posição o tornava uma figura respeitada e admirada, o que se reflete na maneira como ele é retratado nas artes e nas inscrições. Jefai Hapirain também é mencionado em textos que exploram a mitologia e a espiritualidade do Egito Antigo. Sua associação com divindades e rituais indica que ele não era apenas um líder político, mas também um mediador entre os humanos e o divino. Os registros históricos frequentemente o colocam em cenários que envolvem oferendas e práticas religiosas, destacando sua importância em garantir a favorabilidade dos deuses. Essa conexão com o sagrado reforça a ideia de que Jefai Hapirain era visto como um protetor da sociedade, alguém cuja existência transcendia o mundo material. As referências a Jefai Hapirain em contextos culturais também são relevantes, pois indicam que ele pode ter sido uma inspiração para outras figuras da época. A reverência por ele pode ter influenciado a forma como líderes posteriores eram vistos e tratados pela sociedade. O legado cultural que Jefai Hapirain deixou é uma prova de que a memória de grandes figuras é crucial na formação da identidade coletiva de um povo. Assim, fica claro que Jefai Hapirain não é apenas uma figura ligada à sua tumba monumental, mas um líder cuja influência se estendeu por vários aspectos da sociedade egípcia antiga. Os registros históricos, embora escassos, revelam um homem que desempenhou um papel vital na administração, na cultura e na religião do Egito. Através das estelas, papiros e outras inscrições, podemos vislumbrar a importância de Jefai Hapirain, cuja memória continua a ser celebrada e estudada até os dias de hoje. Seu legado é um testemunho da riqueza cultural e histórica do Egito Antigo, enfatizando a necessidade de preservar e compreender essas figuras que moldaram a civilização